Olá. E lá, isto é muito rápido, mas... Chamo-me Jorge Teixeira, sou estudante do programa doutoral em Engenharia Informática, trabalho no SAP e estou a integrar nos laboratórios SAP. E o que vos vim a apresentar é um bocadinho o tema do meu doutoramento e o que é que estou a fazer mais a sério a nível de investigação. O meu trabalho, o título do meu trabalho chama-se Classificação de Notícias. A ideia é, quando nós vamos a um site de notícias, olhamos para uma notícia e vemos que ela está na secção de desporto ou que está na secção de política, mas a maior parte das vezes não conseguimos saber mais que isso, ou seja, não temos nenhum grau de granularidade, não conseguimos perceber se a notícia está a falar de hóquei e patins ou se está a falar de basquetebol, porque ela está sempre na mesma secção, que é a secção de desporto. Se nós passarmos isto para um sistema automático, uma máquina, a máquina, quando olha para uma notícia de basquetebol ou de hóquei e patins, vai ver sempre a notícia como sendo de desporto. Okay? Portanto, quando nós queremos fazer tarefas de classificação automática, que é pegar numa notícia e atribuir-lhe uma categoria, um tópico, esta questão torna-se particularmente interessante e daí estar a investigar. Existem dois objetivos base para o meu trabalho. O primeiro tem a ver com a necessidade de fazer um pré-processamento de todas estas categorias. Okay? E as categorias aqui, as categorias que eu falo aqui são as tais palavras como desporto, hóquei em patins, basquete, orçamento de Estado, portanto, todas aquelas keywords que podem caracterizar a notícia. Temos problemas como variabilidade de categorias, isto é, eu posso ter erros ortográficos, posso ter hífens ou posso ter acentos numa palavra e noutra não. Posso ter, por exemplo, Tour de France e ter Tour de France. São duas categorias que representam a mesma coisa, nós sabemos isso, mas a máquina não sabe isso. Okay? Portanto, é variabilidade. Temos questões engraçadas como a elisão, por exemplo, o Dominique Strauss-Kahn e o Strauss-Kahn. Okay? São ambos a mesma coisa, mas são partes do todo. Ou então acrónimos, ou siglas, por exemplo, o PSD e o Partido Social Democrata, ou o FMI e o Fundo Monetário Internacional. Portanto, perceber que são a mesma coisa e, ao fim e ao cabo, juntar estas categorias e dizer isto representa a mesma classe. Como relações entre categorias, portanto, pegando no caso do hóquei em patins, perceber que o hóquei em patins está debaixo de desporto, perceber, por exemplo, que a Liga Portuguesa está debaixo de futebol, que está debaixo de desporto, esta hierarquia não é dada. Nós conseguimos depreender esta hierarquia porque já temos conhecimento desta informação, mas uma máquina não sabe isso e essa informação nunca é passada pelas notícias, okay? Nem em metadados, nem nada disso. Portanto, é uma questão também interessante de resolver. A questão das facetas é que uma categoria pode ter, por exemplo, tópicos, por exemplo, governo e demissão, mas também pode ter nomes, por exemplo, Vítor Gaspar. E é preciso identificar o que é que são nomes de pessoas, o que é que são nomes de organizações, o que é que são eventos, porque isso tudo vai ser importante para depois o meu sistema de classificação conseguir perceber quais são os tópicos realmente que são assuntos, quais são os tópicos que são pessoas, quais são os tópicos que são organizações. Okay? E depois temos o impacto de múltiplas fontes. Eu vou falar isto aqui um bocadinho mais à frente, que é uma notícia, uma fonte noticiosa diz que a notícia é de hóquei em patins e vai uma outra agência noticiosa publicar a mesma notícia, mas já diz que é de desporto, não vai ao detalhe do hóquei em patins. E quando eu estou a pegar em duas notícias e estou a dar ao meu sistema para aprender um modelo, ele vai ter coisas diferentes, ok? Um diz que é hóquei em patins e o outro diz que é de desporto, afinal o que é? Portanto, isto leva ao segundo ponto, que é, se eu conseguir resolver todas estas questões, então vou conseguir criar um sistema automático que eu dou-lhe as minhas notícias, tiro as features todas que tiver a extrair, trato destes problemas e o meu sistema vai, em princípio, conseguir fazer uma classificação perfeita das notícias. Mas depois tem outras questões, que é, a anotação é incompleta. Isto é, no caso de uma notícia ter, por exemplo, a palavra desporto e as categorias de desporto e Primeira Liga, muitas vezes vai faltar, por exemplo, a categoria futebol. Ou seja, faltam ali ligações. Há categorias que são implícitas. E para nós é óbvio que é futebol, mas para uma máquina, para o computador, o facto dela ser implícita não vai ser de todo trivial a resolver. Portanto, é uma questão que é preciso. Mas a inconsistência, que é uma fonte, uma notícia, por exemplo, publicada pelo Jornal Sol, vai dizer que a notícia é de basquetebol, e uma notícia publicada pelo Jornal Público, a mesma notícia, vai dizer que é de desporto. Aquele problema que eu falei há bocadinho. Portanto, afinal, o que é o quê? Por fim, temos um cenário não balanceado, que é, eu tenho categorias ou tenho classes que são muito populares, futebol, desporto, política, portanto tenho dezenas e dezenas de milhares de notícias com esses tópicos, e depois tenho meia dúzia
de notícias em tópicos como iPhone, demissão do Gaspar se calhar não é um bom exemplo, sei lá, análise de água de não sei o que é. Portanto, tenho uma quantidade gigante de classes muito pequeninas em que vão tornar o meu sistema muito pouco balanceado. Ou seja, vou ter 2 ou 3 classes enormes e vou ter imensas classes muito pequeninas. O primeiro resultado preliminar que eu concluí foi que, se nós estivermos a ver nesta escala do eixo do X, estamos a ver as categorias, algumas categorias organizadas por tamanho. Isto é, aqui tenho desporto, futebol, política, que são as categorias que têm mais exemplos. E depois tem categorias como energia, touradas, desemprego, etc., que são categorias que têm muitos poucos exemplos. E o que acontece é que, treinando um sistema com classificadores típicos, Naive Bayes, SVMs, KPNNs, etc., o comportamento para classes grandes é bom, normalmente. Isto sem nenhum tune, ok? Portanto, dou para lá o meu sistema, os meus dados e o classificador faz o que tiver a fazer. Portanto, o score é bastante alto e à medida que as classes vão ficando cada vez mais pequenas e o meu problema vai ficar cada vez mais não balanceado, a performance dos classificadores decresce imenso. Pronto, e é este o meu tema de investigação que eu tenho andado a trabalhar.